Às vezes a gente não sabe diferenciar o Deus amor e o Deus justiça. Muitas pessoas falam assim: se Deus fosse amor, ninguém iria para o inferno. Não, nada vai me acontecer porque Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E uma vez houve uma guerra muito grande com Deus, porque ele disse assim: se o homem pecar, ele vai ter que morrer. E o homem pecou. Então, o homem morreu. Então, o amor de Deus dizia assim: eu amo tanto ele, eu não queria que ele se perdesse. Porque o amor de Deus é imenso. Mas a justiça dizia assim: ele pecou, então ele tem que morrer. Mas o amor dizia assim: não, mas eu amo muito ele, eu não queria que ele fosse para o inferno. Mas a justiça de Deus dizia assim: ele pecou, então ele tem que morrer. E Deus ficou num dilema muito grande. Ele não podia deixar de amar, mas também não podia deixar de ser justiça. Ele não podia deixar de levar o homem para a condenação, porque ele era justo, mas ele também não queria levá-lo, porque ele era amor. Então não confunda o Deus de amor com Deus de justiça. Nós sabemos que então Jesus veio, e Jesus ele cumpriu toda a justiça de Deus. Quando ele cumpriu toda a justiça de Deus, ele morreu no meu lugar, no seu lugar, para que eu então pudéssemos ter vida. E o amor de Deus então olha para nós hoje e fala assim: está tudo pago. O homem não deve mais nada, nós não devemos mais nada a Deus. Amém? Amém? Eu sei que para a religião de muitas pessoas é difícil ouvir isso, que nós não devemos mais nada para Deus. Mas a verdade é que nós não devemos mais nada para Deus, porque Jesus pagou toda a nossa dívida. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sempre vai se movimentar pela visão que você tem de você. Presta atenção. Você sempre vai andar, você sempre vai caminhar pela visão que você tem de você. Se você é um engenheiro, você vai se movimentar nessa área. Se você é um médico, se você é um profissional, se você é um cantor, a sua vida. Um tempo atrás eu encontrei um amigo que nós éramos adolescentes juntos, e eu fiquei muitos anos sem vê-lo. Aí eu estava na sorveteria, eu e minha esposa, eu encontrei ele, e eu confesso que eu não sabia o que falar, eu não tinha assunto para conversar com ele. Aí eu lembrei que ele gostava muito de contrabaixo, né? E eu falei para ele assim, aí veio na minha cabeça, eu falei: e aí, você ainda toca baixo? Aí ele falou assim: toca baixo? Como assim toca baixo? Aí eu falei: nossa, eu falei besteira. Ele falou assim: baixo é minha vida, eu só sei tocar baixo. Então você se movimenta, presta atenção, por aquilo que você se vê. Se você se vê como um derrotado, é um derrotado que você vai ser. Se você se vê como um vencedor, é um vencedor que você vai ser. Se você olha no espelho e vê assim: nossa, eu estou feia, é feio que você vai ser. Se você olha como um miserável, é miserável que você vai ser. Se você se vê como um conquistador, é como um conquistador que você vai ser. Agora, presta atenção. Sabe quem sabe disso mais do que você? O diabo. O diabo sabe que da forma como você se vê, você vai andar. Então ele está o tempo todo preparando situações para que você se veja errado. O tema dessa mensagem nessa noite: eu sou pecador ou justo? Fala para a pessoa que está do seu lado: você é pecador ou justo? Só para começar essa mensagem, todos que estão aqui, todos, já falaram assim: eu pequei porque eu sou pecador. Sabe o que o diabo fez? A primeira coisa que ele fez, ele colocou na sua cabeça que você é pecador. A religião te ensinou
na escola bíblica dominicólica, aonde você foi, que você é pecador. Então, como você se vê como pecador, pecar é normal. Porque afinal de contas você é pecador. E eu te pergunto nessa noite, como Deus te vê? Pecador ou justo? Sabe, contrariamente à opinião popular, a Bíblia nos diz que nós não somos pecador. Preste atenção, eu não estou dizendo que você não é mais capaz de pecar. Nós ainda pecamos, mas mesmo quando pecamos, nós devemos lembrar desse texto que eu vou ler para você aqui agora, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você não precisa ser espiritual, você não precisa jejuar, você não precisa fazer nada para entender isso. Isso é lógica. Houve uma troca aqui. E eu quero te falar nessa noite dessa troca que aconteceu lá no Calvário. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, por você, por mim, para que nele nós fôssemos feitos justiças de Deus. Eu não estou dizendo que você não vai pecar mais, eu não estou dizendo que você não peca mais, mas o que a Bíblia está dizendo, que quando nós pecamos, nós devemos lembrar que agora nós não somos mais pecadores, nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus, amém? Nós somos feitos justiça de Deus, e de modo algum, Deus nos vê separado de Cristo. Presta atenção, a sua capacidade de andar uma vida de pureza e justiça, ela vai ser determinada pela convicção que você não é mais um pecador, mas sim uma nova criatura. Eu vou repetir para você, porque as pessoas vêm para a igreja e elas têm uma dificuldade muito grande nessa questão de santidade. E elas ficam lutando para ter uma vida de santidade, elas ficam lutando para ter uma vida santa, porque afinal de contas elas leram lá na Bíblia que sede santo, porque eu também sou santo. Aí você fala assim, meu Deus, aí você olha para você, você sabe que não tem nada de santidade em você, mas a sua capacidade de andar uma vida de pureza e justiça, ela vai ser determinada pela convicção de que você já não é mais um pecador, mas uma nova criatura que foi declarada justo. Você está sendo aperfeiçoada em Cristo, porque enquanto você olhar para você e ver você como pecador, você nunca vai conseguir ter uma vida de santidade. Mas quando você entender que você é uma nova criatura, só que esse evangelho é um evangelho que não é comum ser pregado, não é comum ser ouvido. Mas o apóstolo Paulo disse assim: ainda que um anjo ou qualquer outra pessoa pregue outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, seja amaldiçoado. Pastor, qual é o evangelho de Cristo? O evangelho de Cristo é que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus, e agora nós nos tornamos justiça de Deus. Esse é o evangelho de Cristo, que Ele tomou o nosso lugar. Não deixa ninguém validar essa palavra de Deus na sua vida, não importa qual as credenciais dessa pessoa. Ah, mas pastor, no Brasil aí famoso, fala, não importa. O que importa é o que a palavra de Deus diz. Você é uma nova criação, a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos justiça de Cristo. Claro que todos nós estamos sujeitos ao pecado, mas a palavra de Deus diz que nós somos justiça de Deus em Cristo. Fomos justificados pela fé. Fala assim comigo, fomos justificados. Fala comigo, fomos justificados. Ou melhor, fala assim, eu sou justificado pela fé. Pastor, o que isso significa? Significa que a nossa justiça agora não depende mais do nosso comportamento, mas da justiça que é um dom de Deus, que nos foi dado por Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que agora a nossa justiça é Cristo. Então nós não devemos mais nos movimentar como pecadores, mas como justos em Cristo.
Dizer que somos pecadores, irmão, é admitir uma mentira muito poderosa. Eu lembro há muitos anos atrás, que eu estava numa igreja, sentado, eu e minha esposa, e eu vi um pastor pregando assim, falando assim. E eu vou fazer a mesma coisa aqui hoje. Quantas pessoas, talvez mulheres, homens, eu não sei, quantas pessoas aqui no nosso meio aqui que faz pão em casa, faz esse pão maravilhoso, assim, igual a dona Gessi faz? Cadê a dona Gessi? Está ali. Quantas pessoas faz pão em casa? Levanta a mão bem alto. Tia Lourdes, Dani, você come pão? Tá bom. Vocês fazem pão em casa, mas deixa eu perguntar para vocês, vocês são padeiro? Não? Dona Gessi, a senhora faz pão em casa, mas a senhora é padeira? Não. Quem é padeiro? Quem faz pão todo dia. Quem tem a profissão de fazer pão todo dia. 4:30 da manhã ele acorda e está lá na padaria fazendo pão. Ele é padeiro. Deixa eu falar para você. Você pode pecar, mas você não é pecador. Você é justiça de Deus. O pecado é um acidente, porque nós ainda estamos vivendo nesse mundo caído. A nossa justiça é Cristo. Nós não podemos mais nos mover como fôssemos pecadores. Dizer isso é uma mentira poderosa. É jogar gasolina no fogo. É criarmos uma profecia autorrealizável contra nós. Entenda, se você acredita que você é um pecador, então você vai ter fé para continuar pecando. Se o que você vê em você é um pecador, a sua fé vai ser para que você continue a pecar. E sempre que você pecar, você vai dizer assim, não dá para fazer nada por isso, porque afinal de contas eu sou pecador. Não foi essa desculpa esfarrapada que você dá quando você peca? Você fez o negócio errado, o Espírito Santo te mostrou para você que estava errado. Não, é porque eu sou pecador. Afinal, todo mundo peca. Isso é uma mentira poderosa. Sabe? Você não pode fazer nada contra isso, porque afinal de contas você é pecador. Como que você vai lutar contra o pecado? Como que você vai ter uma vida de santidade se você é pecador? Você pode me responder? Como que você vai vir numa conferência de santidade e você vai ver um pastor barrigudo aqui na frente pregando que você tem que ser santo? Mas se você acha que você é pecador, como que você vai lutar contra a sua natureza? É impossível lutar contra a nossa natureza. Se você pensar que você é pecador, todas as vezes que você pecar, você não vai ligar para isso, porque afinal de contas você é pecador. Isso é uma mentira poderosa. Se você acredita que você é um pecador, você vai ver uma série de evidências em você para provar que você está certo. Você vai ver um monte de coisas em você para provar que você está certo. Você vai ver as pessoas dizer que você é pecador. Você vai ver seus amigos, seus parentes dizendo que você é pecador. Mas a palavra de Deus diz que você é justiça de Deus. Fala assim, eu sou justiça de Deus. Eu e você nessa noite precisamos sair daqui nessa noite e decidir em que nós vamos acreditar. É muito importante entender que nós somos justiça de Cristo. É muito importante você entender que nós somos nova criatura. Sabe, o próprio Cristo veio habitar em nós. Tem gente achando que quando chegar no céu, ele vai ser justo. Não, minha vida é toda bagunçada aqui. Quando eu chegar no céu, vou me tornar um homem justo. Vou ganhar um par de asa. Vou ficar pulando de nuvem em nuvem. Deixa eu falar para você. No céu só entra pessoas justas. No céu não entra pecador. Você não é pecador aqui e vai chegar no céu, vai virar justo, não. Não, no céu só entra pessoas justas. No céu não entra pecador. Nessa noite você precisa decidir o que você é, o que você se vê. Porque o próprio Cristo veio habitar dentro de nós. Você acha que Cristo vai habitar dentro de uma casa imunda? Você acha que Cristo vai habitar dentro de uma casa cheia de sujeiras? Quando você entregou sua vida para Jesus,
O próprio Cristo veio habitar dentro de você. Para quê? Para que você fosse justiça de Deus. Quando você entender isso, amado, você vai começar a andar de acordo com essa verdade. Não a mentira que você é um pecador. Quando você entender que você se tornou justiça de Deus e Cristo veio habitar dentro de você, você vai começar a andar de acordo com essa verdade. Isso vai mudar a sua vida de santidade. 7 passos. Parecendo coelhinho da Páscoa, né? Para viver uma vida de santidade. 5 passos para vencer o pecado. Você só precisa de um passo para vencer o pecado. E entender que Jesus Cristo mora dentro de você. E que você é justiça de Deus. Aleluia! Aí você não vai mais lutar para que a palavra de Deus seja verdade. Mas você vai descansar na verdade da palavra de Deus. Qual é a verdade da palavra de Deus? A verdade da palavra de Deus é que Jesus tomou o meu lugar na cruz, se fez pecado por mim, para que eu fosse feito justo. A religião não prega isso, porque a religião, ela quer que as ovelhas fiquem com medo. Porque enquanto você tiver medo, eu controlo você. Irmão, continua fazendo isso que você vai ver. Vem no culto não, irmão. Irmão, não entrega seu dízimo não, que você vai ver que você vai para o inferno. E a religião fica controlando. O povo mais difícil de controlar ele, sabe qual é? Sabe qual é o povo mais difícil de liderar ele? É o povo livre. Se você for lá na BR e olhar para cima, você vai ver o nome da igreja lá assim: Koinonia Livres. Porque o povo livre, ele entende que ele foi liberto por Cristo Jesus. Não tem como controlar um povo livre. Não tem como manipular um povo livre. Porque tem a palavra de Deus. Mas tem uma pergunta que muitos crentes não sabem explicar. Pastor, presta atenção nisso aqui agora. Se você entender isso, a sua vida vai mudar completamente. Pastor, como nós nos tornamos pecadores? Se você entender como nós nos tornamos pecadores, você vai entender como você então pode deixar de ser um pecador. Se você entender como que foi implantado em nós o vírus do pecado, você vai entender como que vai ser resolvido esse problema. Pastor, como que nós nos tornamos pecadores? Quando você lê a Bíblia, Pedro, ele cometeu o mesmo pecado de traição de Judas. Ele traiu Jesus do mesmo jeito. Mas a Bíblia disse que ele permitiu ser amado pelo Senhor. Sabe, muitas pessoas são como Judas, que querem fazer justiça punindo a si mesmo pelos seus pecados. Pedro, ele pecou e ele foi para Jesus. Ele permitiu ser amado por Jesus. Mas tem muita gente que quando peca é como Judas. Eles querem fazer justiça pelos seus próprios pecados. Não vou ceiar. Domingo que vem é ceia, hein? Amém? Não vou ceiar porque eu pequei. Vai, Judas. Eu não vou na igreja hoje porque eu pequei. Vai, Judas. Você entender isso que eu vou te falar aqui agora, a sua vida vai mudar. Se você também age assim, você está agindo com justiça própria. A mãe de todos os pecados é a justiça própria. O Senhor Jesus amaldiçoou uma vez a figueira. Você já leu aquela parábola? Jesus passa, aí tem uma figueira bonita. Eu ficava lendo aquilo, eu falei, mas eu gosto de árvore pra caramba. Eu não entendia porque Jesus tinha feito aquilo. Eu achei que Jesus foi duro demais. Tem umas coisas na Bíblia que a gente acha que Jesus é duro demais, né? Até a gente ter revelação. Aquela mulher falando, Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está aí endemoniada.
Jesus fala assim: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Não, eu li aquilo, eu falei assim: Jesus, o pessoal falou... Aí um dia eu entendi o que era aquilo. Eu falei: meu Deus. Aí Jesus vai andando, ele vê uma figueira bonita lá. Chega na figueira, procura fruto. Não tem fruto, Jesus amaldiçoa a figueira. No outro dia, quando eles passam, está a figueira seca. Fica olhando assim: poxa, uma plantinha tão bonita. Porque a figueira na Bíblia, ela simboliza, a Bíblia é cheia de símbolos, irmão. A figueira na Bíblia, ela simboliza a justiça própria. Em um tempo que aquela figueira devia estar seca, não era tempo dela estar verde, ela tinha que estar seca. Mas ela estava verde como ela tivesse frutos. Você já viu aqueles crentes que ficam bonitão na igreja, parece que eles têm fruto? Com a justiça própria, para condenar todo mundo? Está verde igual um pavão assim, ó, condenando todo mundo. Mas não tem fruto. Só justiça própria. A primeira menção na Bíblia de figueira, aí você tem que entender a palavra de Deus para você ver porque que Jesus fez isso. A primeira menção na Bíblia de figueira foi quando Adão e Eva pecaram. Adão e Eva viviam lá no paraíso, lá coberto com a glória de Deus. Você pensa que Adão e Eva estavam nu? Isso foi a religião que te ensinou. Adão e Eva nunca estiveram nu. Isso aí foi Monteiro Lobato que te ensinou. A Bíblia diz que Adão e Eva, eles estavam cobertos com a glória de Deus. Quando eles pecaram, a Bíblia diz que eles foram destituídos da glória. Eles perderam a glória. E quando eles perderam a glória, eles olharam e viram que eles estavam nus. E quando eles olharam e viram que eles estavam nus, eles fizeram como a maioria da Crantolândia faz hoje. Vão dar um jeitinho? Foram lá na árvore da figueira. Por isso que a figueira simboliza a justiça própria na Bíblia. Foi lá na árvore da figueira, pegou umas folhas de figueira e fez uma roupa para eles de figueira, tentando dar um jeitinho humano naquilo que não tinha mais jeito. A primeira palavra, né, na Bíblia, quando fala de figueira, está falando sobre se justificar diante de Deus. Ah, Deus, nós pecamos aqui, perdemos a sua glória, mas olha que roupinha bonita que nós fizemos. Tentando se justificar diante de Deus. A maldição, sabe, ela vem por causa da justiça própria. Sabe, amaldiçoe a justiça própria. Não aceite a justiça própria na sua vida. Renuncie tudo de justiça própria diante de Deus. Sabe, se aproprie da justiça que vem de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 19, olha que texto profundo. Romanos 5, 19. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, eu estou te explicando como que o pecado entrou no mundo, tá? Porque como a desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Presta atenção. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, eu não gosto disso não, mas só para gravar, fala para eles assim: você estava no Éden? Responde para eles, sim ou não, você estava? Então por que o pecado de Adão pegou em você? Por causa da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Ué, mas eu não estava lá. Isso não te parece injusto? Você que ama a justiça própria? Não, tem que ser justo. Por causa da desobediência de um só homem, eu estou te mostrando aqui como que nós nos tornamos pecadores. A Bíblia diz que por causa da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Mas a Bíblia diz assim também: assim também, por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Aleluia! Oh, se é para Jesus, pode aplaudir mais forte! Mas sabe o que a gente aceita? Deixa esse versículo aí. Sabe o que a gente aceita? A gente aceita a primeira parte. Por causa da desobediência de um só homem,
nós nos tornamos pecadores. Aí você fala de boca cheia quando você pega assim: eu sou pecador. Eu erro porque eu sou pecador. Essa verdade as pessoas aceitam. Mas a segunda parte do versículo ninguém aceita. Porque assim também, por meio da obediência de Jesus, muitos se tornaram justos. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, olha no olho dela, fala assim, olha para o olho dela, fala assim: seu justo. Um dia eu fui pregar numa igreja no interior, e eu achei que eu estava pregando na minha igreja. Na hora que eu comecei, eu falei assim: eu gostaria que ficasse de pé todas as pessoas que são justas. Nem o pastor ficou de pé. Porque todos só acreditam na primeira parte. A Bíblia está dizendo assim: se por causa do pecado de um, todos nós nos tornamos pecadores, muito mais por causa da obediência de Jesus, todos nós nos tornaremos justos em Cristo Jesus, aleluia. Nos tornamos pecadores por causa do pecado de um só homem. Presta atenção, irmão, presta atenção. Você não é pecador porque você comete pecado. Você não era pecador, né? Porque você comete pecados. Ainda que o pecado esteja em nós. Nós éramos pecadores, não é porque nós pecamos, nós éramos pecadores porque nós herdamos a herança de Adão. Não tem essa criancinha que eu apresentei aqui? Ela não, porque é filha de crente, vai em nome de Jesus. Mas você já viu a criancinha pequenininha? Ela tem 50 brinquedos na casa dela. 50 brinquedos na casa dela. E tem uma boneca sem cabeça que fica lá no canto que ela nem olha mais. Não liga para aquele brinquedo. Criancinha de 2, 3 anos. Tem lá, tem brinquedo, tem Barbie, tem Peppa. Me ajuda aí, gente. Tem tudo quanto é brinquedo. E ela tem uma bonequinha lá no canto que ela nunca mais olha para aquele brinquedo. Até que o filho da vizinha chega lá e pega a bonequinha sem cabeça. O que essa menina vai fazer? Vai correr, é meu. Estou mentindo? Você não é pecador porque você cometeu pecado. Você era pecador porque você recebeu a herança de Adão. Isso parece injusto. Eu falei: isso não é justo, Senhor. Eu estou sendo condenado pelo pecado de outro. Você nunca pensou nisso? Sério, irmão? Você que está aqui nos visitando nessa noite, você que é crente há 300 anos, você que leu a Bíblia, você nunca pensou nisso? Você nunca entrou em crise nisso? Por que eu estou sendo condenado por causa do pecado de Adão? Eu não estava no Éden. Isso parece injusto. Porém, Deus, Ele mostra a sua justiça, nos fazendo justo por causa da obediência de Cristo Jesus. O remédio foi dado. Eu nasci com essa natureza, mas aqui está o remédio. Eu recebo esse remédio, então agora eu sou justo. Fala assim: eu sou justo. Você nunca mais vai dizer que você é pecador. Isso é uma mentira do inferno. Você pode pecar porque nós estamos na natureza caída, no mundo caído. Quando você aceita Jesus, a Bíblia diz que Ele coloca dentro de você a semente dEle. Quando Ele coloca dentro de você a semente dEle, essa semente vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo dentro de você. Cada dia ela vai crescendo mais. E aí, ou só eu que sou de outro planeta, não é possível. Quando você peca, algo dentro de você tira a paz de você. E você fala assim: caramba, está errado. Ninguém precisa te falar nada. Porque tem a semente dentro de você que diz que você pecou.
e você não consegue conviver com isso, porque agora você não é mais pecador, você é justiça de Deus. Aleluia. Do mesmo modo que nós herdamos o pecado de Adão, agora você tem que herdar a justiça de Cristo. Coisa mais triste que tem é ver um crente dizendo assim: eu sou pecador. Eu acho que não tem nada que entristece mais o coração de Deus do que quando um crente diz assim: eu sou pecador. Jesus fala assim: pô cara, eu saio lá de cima, me rasguei todo aí, literalmente, para te tornar justo, mas você quer acreditar na primeira mentira de Adão? Você quer ficar na primeira parte do versículo? Vem tanta coisa na minha cabeça aqui, irmão, senão nem acabo. Do mesmo modo que nós herdamos o pecado em Adão, agora nós herdamos a justiça em Cristo. No tempo que você era pecador, lembra do tempo que você era pecador? Uns são pecadores há menos tempo, né? Eu já deixei de ser pecador desde 1987. A maioria aqui não estava nem nascido ainda, eu já não era mais pecador, irmão. Já estava pronto para entrar no céu, porque eu já tinha aceitado a justiça de Deus sobre a minha vida. Mas lembra do tempo que você era pecador? Você fazia boas obras para apaziguar sua consciência. Você dava comida para os pobres, você visitava os enfermos, você ajudava os necessitados. E eu te pergunto, essas obras te faziam justos diante de Deus? Claro que não. Você poderia fazer tudo isso. Tem gente que fica dando comida para pobre, isso é muito bom, irmão, pode dar. Tem gente que fica visitando, muito bom. Mas isso não vai te fazer justo diante de Deus. Você vai continuar sendo um pecador. Existem no mundo pecadores decentes, e existe no mundo pecadores malignos. Existem pecadores no mundo que dá comida para os pobres, que visita doente, que faz boas obras, que faz tudo, mas ele continua sendo pecador. E existem pecadores no mundo que mata, que rouba, que estrupa uma criança, pecador maligno, mas é pecador do mesmo jeito. Porque todos os dois estão mortos. Não existe um morto mais morto que o outro. Morto, tudo é morto. Todos necessitam igualmente de receber a vida e a ressurreição. O que o primeiro Adão fez, irmão, presta atenção. O que o primeiro Adão fez, por que o primeiro Adão, pastor? Porque Jesus é o nosso segundo Adão. O que o primeiro Adão fez é tão poderoso que você não pode desfazer com as suas obras. O que o primeiro Adão fez é tão grave que você não consegue desfazer com as suas forças. Nada pode mudar a posição de pecador. Mesmo fazendo boas obras, a pessoa continua sendo um pecador. Porém, o mesmo princípio continua valendo depois que você recebe a justiça de Cristo. Uma vez que você recebeu a justiça de Cristo, você jamais voltará a ser um pecador. Aleluia! A mesma coisa se aplica a isso. Ainda que sejamos sujeitos ao pecado, e podemos ainda pecar, mas nós não somos mais pecadores. Nós não fazemos pão todo dia. Nós não somos padeiro. Sabe, o pecado não pode mais mudar a nossa posição de justo. Sabe qual é o problema da religião? É que ela gasta muito tempo com o diabo. Ela gasta muito tempo com o pecado. A religião é terrível. Nossa, mas as igrejas não falam mais do pecado. A igreja não fala mais do arrependimento. Você olha isso na internet e você olha embaixo, tem 7.000 comentários. Todo mundo dizendo assim, é verdade. Sério, irmão. Minha vontade é que eu tenho que quebrar meu celular. Tamanha a ignorância das pessoas. Mas a igreja não fala mais do pecado. A igreja... Aonde está escrito que nós temos que falar do pecado, irmão?
As igrejas ficaram peritas em falar de pecado. A igreja ficou perita em falar do diabo. Mas o pecado não tem mais poder do que a graça de Jesus. O pecado não é mais forte do que a posição que nós temos diante de Deus de justiça. Ainda que a gente peque, a nossa posição continua sendo de justo. O poder do pecado não é maior do que o poder da justiça de Cristo que foi nos dada. Jesus, quando ele desce do monte, ele estava orando no monte. Quando ele desce do monte, a Bíblia diz que ele encontra um leproso. E a lei dizia que não podia tocar no leproso, porque se você tocasse no leproso, você se tornava impuro igual o leproso. E se tornar impuro igual o leproso, você tinha que sair da cidade que você estava, você tinha que abandonar sua família, você tinha que viver na cidade de refúgio, você tinha que sair da sociedade, porque agora você era impuro. E quando Jesus desce, o leproso está ali, e ele coloca a mão no leproso. Por quê? Porque a justiça é maior do que o pecado. Tem crente que tem medo de cortar cabelo na pessoa porque o cara é ímpio. Não, você não pode. Não vou deixar botar a mão no meu cabelo, na minha cabeça. Deixa eu falar para você, irmão. Botou a mão na minha cabeça. Se você é puro, você fica mais puro. Se você é impuro, você vai se tornar puro. Porque o que está em mim, justiça de Cristo, é maior do que o que está no mundo. O que está em você, Deus habitando, é maior do que tudo. Joga essa religião fora. Aleluia. Amado, presta atenção. O poder do pecado não é maior do que o poder da justiça de Cristo. Nunca julgue a sua posição pelo seu comportamento. Esse é o problema. As pessoas julgam a posição dela pelo seu comportamento. Mas sempre julgue o seu comportamento baseado na sua posição. Qual é a sua posição? Justo. Ah, mas eu pequei, agora então eu não sou mais justo. Não. A sua posição é justo. Qual é o seu comportamento? Não pecar. Mas se eu pecar, fica tranquilo, você tem um advogado, e o sangue de Jesus Cristo lhe purifica de todo o pecado, e você continua justo. Tem gente que hoje é justo, não é mais. Hoje sou justo, não é mais. Então igual aquela galinha da roça: estou fraco, estou forte, estou fraco, estou forte, estou fraco, estou forte. Não vou na igreja não porque eu estou fraco. A sua posição não muda por causa do seu comportamento. Agora deixa eu falar para você. Você conhece um príncipe, e o príncipe vive lá de qualquer maneira. Está normal para um príncipe? Como que um príncipe tem que viver? Igual um príncipe. Porque a posição dele é de príncipe. Deus te fez príncipe. A Bíblia diz que Deus nos fez reis. Então o nosso comportamento, ele tem que ser de acordo com a nossa posição. Mas quando a gente falhar, isso não muda a nossa realeza. Tem gente que não ceia porque pecou. Então quer dizer que o pecado é maior do que a justiça que Cristo fez em você? Você está sujeito ao diabo toda hora te acusando, te tirando a sua liberdade? A sua posição é que você é justo. Então declare que o seu mau comportamento é inadequado, não vai mudar a sua posição de justo. Não rejeite a sua posição de justo porque você pecou. Pastor, mas isso não é licença para pecar? Como alguns dizem? Ah, então quer dizer que eu sou justo, então eu posso pecar? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que a força do pecado não é a graça. A força do pecado é a lei. E também a Bíblia diz que o pecado não tem domínio sobre aqueles que estão debaixo da graça. Romanos capítulo 6, verso 14. Se você está debaixo da graça, esse é o seu versículo que você tem que grafar. Porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da religião,
mas da graça de Deus. Aleluia! Quem está debaixo da religião está sob o domínio do pecado, mas quem está debaixo da graça não tem como mais, porque a força do pecado é a lei. O problema é que nós pensamos que nós somos justos somente quando nós confessamos os nossos pecados. Deixa eu falar para você, vou começar uma série aqui sobre confessar pecados. Se você dependesse de ir para o céu, por causa dos perdão de pecado que você pede, sabe onde você ia morar? No inferno. Eu e você cometemos pecado que a gente nem sabe que é pecado. Esses pecados nos levariam para o inferno, porque nós não confessamos ele, porque a gente nem sabe. Por exemplo, você que já comeu muito, quantas vezes você já pediu perdão pela gula? Isso é pecado, irmão. Quantas vezes você já pediu perdão da ansiedade? Quantas vezes você já pediu perdão que você ficou falando mal dos outros? Cobiçou as coisas dos outros? Tem pecado que você comete que você nem sabe que você está pecando, você ainda vai ter revelação lá na frente. Se você dependesse disso para ser santo, para ser justo, nós estaríamos ferrados. Mas tem muitas pessoas que acham que quando você confessa o pecado, então você é justo. Evidentemente que nós devemos confessar, mas a confissão não nos faz justo. Você não é justo porque você confessa pecado. Você é justo porque Jesus Cristo te fez justiça de Deus. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver comigo. 2 Coríntios capítulo 5, 21, que nós lemos. Coloca aqui para mim de novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justos diante de Deus. A maioria dos crentes vivem derrotados, porque acham que a sua justiça depende do seu comportamento. Não sai de casa, faz um teste. Não, eu vou ser justo porque eu não vou pecar mais. Você vai ver que até 10 horas da manhã você abandona tudo. Assim, quando você se comporta bem, você acha que você é justo, mas quando você se comporta mal, você acha que você agora é pecador. Assim, a justiça é algo que depende exclusivamente do seu comportamento, das suas obras. Mas essa não é a verdade da nova aliança. Não é isso que Jesus fez. Eu sou justo porque eu sou justiça em Cristo, e a justiça de Cristo foi transferida para mim. Aquele que não teve pecado, o se fez pecado por mim, para que eu fosse feito justiça de Deus. Houve uma troca. Eu não estava no Éden, eu não pequei, eu recebi a maldição do primeiro Adão, mas eu também não estava na cruz, eu recebi a bênção de Jesus, aleluia. A vida cristã não é conquistar, a vida cristã é receber. Sabe, não é pelo meu comportamento que eu me torno justo, isso não é verdade. Pastor, e quando eu caio em algum pecado? Tá bom, pastor, eu sou justo. E quando eu caio em algum pecado, pastor? A resposta é simples. O Espírito Santo é a justiça de Deus em você. Você acha, presta atenção, você acha que quando você comete algum pecado, o Espírito Santo sai de dentro de você? A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós somos ligados no Espírito Santo. Quando você comete algum pecado, você acha que o Espírito Santo sai de você? Claro que a resposta é não. Se ele não deixou de habitar em você, por que você deixou de ser justo? Se ele não saiu de você, por que você agora deixou de ser justo? Veja o que diz a palavra em Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica ou a oração de um justo. O texto está dizendo que a oração do justo tem muito efeito. Quando você lê isso, muitos crentes ficam pensando assim:
Ah, se eu pudesse encontrar um irmão justo para orar por mim. Se eu pudesse encontrar aquela irmã do coque, para me entregar uma palavra, para orar por mim. Se eu pudesse encontrar um irmão justo para me trazer uma palavra. Mas que tal você ler esse versículo, Tiago 5,16, e colocar o seu nome na frente assim, ó. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a minha oração, porque eu sou justo. Sabia que a sua oração é poderosa? A Bíblia está dizendo que a oração do justo é poderosa. A oração do justo pode mudar qualquer coisa. A Bíblia diz que você foi feito justo porque Cristo se tornou a sua justiça. Somente quando você descansa nessa verdade que você encontra a perfeita vitória. Sabe o que você é acordar todos os dias e saber que você é justo? Sabe o que é isso? Você acordar todos os dias e saber que você não deve nada para ninguém, para Deus. Tem gente que acorda todos os dias, parece que traz um caminhão nas costas dele. Sabe o que você é acordar todos os dias e saber que o Espírito Santo está dentro de você, feliz com você? Porque você é justo. A religião quer que você acorde todos os dias confessando o pecado. Sabe o que é você acordar todos os dias e poder colocar uma música, sentar ou tirar um tempo para não falar nada? Só para curtir Deus? Só para sentir a presença do Espírito Santo e saber que Ele está feliz com você? Sabe o que você acordar todos os dias da manhã e você não ter obrigação de tirar 1 hora de oração para poder pedir perdão, guerrear, fazer batalha, mas você pegar um cafezinho, botar no seu cantinho lá, um cafezinho quentinho, botar uma música e você falar assim: Deus, obrigado porque o Senhor me ama. Descansar, sabe, nessa verdade. Sabe o que isso vai trazer para você? Isso vai trazer vitória para a sua vida. Sabe, a Bíblia está dizendo que Jesus trocou o nosso pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 5,17. Houve uma troca. Eu já li esse versículo, mas bota aqui de novo, Romanos 5,17, houve uma troca, irmão, houve uma troca no Calvário. Jesus pegou os meus pecados, pegou os seus pecados, Ele trocou no Calvário. Ele se tornou pecador por causa de nós, não pecador porque Ele era pecador, Ele tomou os nossos pecados para que nós fôssemos feitos justiça. Sabe, Paulo afirma nesse texto claramente que a justiça de Deus está em nós. E essa justiça é um presente de Deus, é um presente. Ser justo não é um merecimento, ser justo é um presente de Deus. Você nunca vai conseguir ser justo com as suas obras, você nunca vai conseguir ser justo com as suas forças, você nunca vai conseguir ser justo porque você é o tecladista da koinonia. A Bíblia diz que é um presente. Tem gente que acha que ser justo na vida espiritual é um estágio. Eu me converti, aí eu vou crescendo na igreja, vou crescendo, daqui 20, 30 anos eu estou melhor. Não existe isso, não existe isso. Ser justo não é um crescimento espiritual, ser justo é uma posição que você recebe no dia que você aceita Jesus. Você troca os seus pecados e pega a justiça dele para você. Você deixa os seus pecados para lá e se torna filho de Deus, justiça em Cristo Jesus.
Não importa se você tem um dia de igreja, 10 minutos de igreja, ou se você tem 40 anos de igreja. Isso não é conquistado, isso é uma posição que nos foi dado pela graça. Não é fruto de tanto que você ora, não é fruto do tanto que você se santifica, não é fruto do tanto que você oferta, não é fruto do tanto que você participa da igreja, não. Isso é um presente de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Isso é um presente. Não há nada que você possa fazer para se tornar justo diante de Deus. Nada. Quando nascemos de novo, Deus coloca em nós um manto de justiça, como um presente, um dom destinado aos membros da sua família. Aleluia. Ele nos cobre com esse manto. Jesus era a justiça de Deus. E nós, os homens, nós éramos a exata expressão do pecado, da corrupção, da rebeldia. Como que eu e você poderíamos chegar diante de Deus? Era impossível, não tinha como nós chegarmos diante de Deus tão santo. Deus fez em Cristo o que a mente humana acha um absurdo. Ele tomou sobre si o pecado, sabe? Ele tomou sobre si a maldição do pecador, a fim de transformar eu e você num ser justo, santo. Na cruz o Senhor Jesus tornou o que eu era. Na cruz o Senhor Jesus tornou o que você era, sabe, assumindo a minha culpa, se tornando maldição no meu lugar. Para quê? Para que eu me tornasse o que Ele era, justiça em Cristo. Houve uma troca naquele lugar. Por que que Ele fez isso, pastor? Para que pela fé nele, eu e você fôssemos feitos justiças de Deus. Hoje, quando você crê em Jesus, você aceita como Salvador, é isso que acontece, uma troca. Nós recebemos a justiça de Cristo, e Ele levou os nossos pecados. Deus olha para você hoje, como você nunca tivesse pecado na sua vida. Deus olha para mim e para você, como que nós nunca tivéssemos tido pecado. Porque quando Deus olha para você agora, Ele não vê mais você, Ele vê Jesus, a justiça de Cristo te cobrindo, a justiça de Cristo te colocando numa posição de filho. Ele te vê agora como redimido, Ele te vê agora como filho. Ele não te vê mais como pecador, Ele te vê agora como um filho dEle. Sabe, nós éramos pecadores com todas as maldições, mas a Bíblia diz que na cruz Jesus levou todas as nossas maldições. E eu queria encerrar agora. Onde está o problema agora nisso tudo? Onde está o problema dessa verdade hoje? O problema hoje é a falta da consciência da justiça. O grande problema é que a maioria dos crentes e pastores, apesar de terem sido justificados, eles desenvolvem uma consciência mais de pecado do que de justiça. O problema hoje é que, em vez dos pastores, dos líderes ensinarem para o povo que eles são justiça, eles desenvolvem uma consciência de pecado maior, colocando medo, colocando peso sobre as pessoas. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem uma obra aqui nessa terra. Jesus, quando ele foi embora, ele falou assim: olha, eu vou deixar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai continuar a obra. Qual é a obra do Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fala assim comigo: do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está trabalhando sobre a terra, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Presta atenção, que o Espírito Santo não está convencendo dos pecados, ele está convencendo do pecado. Qual o pecado, pastor? O pecado de não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador.
A primeira obra do Espírito Santo sobre o homem é convencer o homem que ele precisa de um Salvador. Você fica tentando ganhar as pessoas para Jesus, você não vai ganhar ninguém para Jesus, você só tem que orar e pedir: Deus, coração dela nas tuas mãos, Espírito Santo, convence ela do pecado, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Qual o pecado? O pecado que ele precisa de um Salvador. Aí o que acontece? Vem cá, pastora. Essa mulher estava no mundo, pirando o cabeção. Aí a família dela orou por ela. E o Espírito Santo, num culto desse, numa célula, no meio da rua, na praia, em qualquer lugar, o Espírito Santo não está preso a lugar, foi lá e convenceu ela do pecado, que ela precisa aceitar Jesus como Salvador, que ela precisa de um Salvador. Aí ela, o que ela fez? Aceitou Jesus. A obra do Espírito Santo começou na vida dela. Ela aceitou Jesus como Salvador. Aí agora, ela foi para a igreja. E ela senta aqui em cima na igreja. Pronto. Agora ela é uma membra da igreja. Ela era só um irmão, mas agora ela é uma baterista. Agora ela é uma membra da igreja. Sabe o que acontece com a Cretolândia todas? Presta atenção, já estou acabando. Param aqui. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, e convenceu ela do pecado, que ela precisava de um Salvador, e agora ela é membro da igreja. E a maioria dos crentes param aqui. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo veio convencer do pecado e da justiça. A maioria dos crentes, apesar de aceitar Jesus e estar sentado nas cadeiras, eles não sabem que eles são justos. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo aqui hoje, nesse culto? Te convencendo que você não é pecador, que você é justo. Talvez a maioria aqui não vai ser convencida hoje. Talvez a maioria daqui vai sair achando que eu estou falando um monte de besteira. Não tem problema, mas o Espírito Santo começou a trabalhar na sua vida. Uma hora você vai entender que você não é mais pecador, que agora você é justo. Só que a maioria dos crentes pararam nessa obra aqui, do pecador. Eles não acreditam que eles são justos. Por quê? Porque os pastores não ensinam, porque as igrejas não ensinam, porque é mais fácil tomar conta de um monte de pecador. Maior moleza ser pastor de uma igreja de pecadores, irmão. É só botar peso e medo em vocês. Olha, se vocês não fizerem a campanha das 7 sexta-feira, vocês vão ver, não recebe bênção. Se vocês não fizerem isso ou aquilo, vocês não recebem bênção. A maior moleza é tomar conta de uma igreja de pecadores. Porque é só você colocar medo neles. Mas Deus não quer isso. Deus quer convencer da justiça. Qual é a justiça? Jesus Cristo não só salvou ela, Jesus Cristo cobriu ela com justiça. Entendeu? Quando Deus olha para ela, Deus não vê os pecados dela, Deus vê a justiça que está sobre ela. Por isso ela se tornou justiça em Cristo. Se é para Jesus, pode ser de pé. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Oh, aleluia! Não pare a obra do pecado, você agora é justiça de Deus. Eu vou acabar aqui, tinha mais uma meia hora para falar. Pastor, mas não é 3 coisas que o Espírito Santo vai fazer? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deixa eu falar para você, os filhos de Deus
não tem juízo sobre nós mais. Nós já estamos salvos. O único que vai ser julgado agora é Satanás. Então não viva com medo, não viva com receio. Sabe, nessa noite, se você sai daqui entendendo que você é a justiça de Deus, o Espírito Santo começou a fazer uma obra poderosa na sua vida. Se você entender isso, você é justo. Se você entender que você é justo, a Bíblia diz que existe uma imensidão de bênção para o justo. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito. A Bíblia diz que existe bênção para o justo. A Bíblia diz que onde o justo chegar, ele vai prosperar. A Bíblia diz que o justo tem saúde. A Bíblia diz que o justo vai reinar sobre a terra. A Bíblia diz que o justo vai viver sobre essa terra em bênção. A Bíblia diz que a família do justo será abençoada. A Bíblia diz que os filhos do justo serão abençoados. A Bíblia diz que as finanças do justo serão abençoadas. A Bíblia diz que o justo vai reinar sobre essa terra. Se você é justiça, existe a bênção de Deus sobre a sua vida. Por isso que o diabo não quer que você saiba que você é justo. Porque se você for justo, você vai reinar sobre essa terra. Oh, aleluia. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh, para mim. Adore o Senhor. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Oh. Para mim. Tu me traz a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobre, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor, sim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa para mim. Para mim. Eu quero mais. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos teus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. E nada vai, e nada vai ocultar
isso nessa noite, que nada vai ocupar o lugar dele em você. Nada vai e ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Oh, e nada vai ocupar meu lugar em mim. Aleluia! Eu desconheço outro amor assim. Nada, Jesus, nada vai Que ocupar. amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Perfeito e agradável para mim. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus disse que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu queria encerrar nessa noite orando, porque aqui tem muito justo. Amém? Amém? Quando os problemas acontecerem lá na sua casa, a Bíblia está dizendo que a oração do justo pode muito, e você é justo. Então coloque a mão sobre a cabeça do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu cachorro, seja de quem for, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você é justo. Você é justiça. Houve uma troca no Calvário. Aquele que não conheceu o pecado tomou o meu pecado, o seu pecado, para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus.